É isso que nos fala Alf neste segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2019. Oferecimento da Igreja de Jesus, Shalom Hashem, Pai do Senhor. Estamos fazendo estudo da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Essa epístola, a gente vai falar um pouco sobre o documento, sobre a história do documento da carta de 2 Timóteo. Ela foi escrita como a última carta de Paulo. Paulo estava preso novamente, segunda vez, na prisão Mamotina, lá em Roma, que você pode visitar nos dias de hoje. E Paulo não tinha mais esperança de ser solto, como na primeira prisão em que ele escreve aos filipenses para orarem para ele ser solto, para vê-los. Agora ele sabia que ia ser executado, então você tem que ter em mente que a mensagem de Paulo a Timóteo já é nesse ambiente em que ele esperava a execução. Ele foi decapitado pelo imperador Nero, que morreu em 68, então antes disso a execução foi feita. Por quê? Porque Nero era louco, endemoniado, bocou fogo em Roma e os bairros cristãos e judaicos não se incendiaram pela graça de Deus. Ele aproveitou, então acusou os cristãos de terem botado fogo quando foi ele mesmo. Porque ele achava que era um grande arquiteto, iria construir uma Roma mais bonita e precisava queimar a Roma antiga. Então, isso foi uma armadilha de Satanás para pôr fim ao cristianismo que estava crescendo e iria dominar Roma no futuro, com Constantino. Se bem que há polêmica, que ela não conseguiu dominar plenamente a Roma antiga, porque Constantino continua adorando o sol e respeitando muito a adoração do sol e outras religiões. Bom, então esse cenário, Paulo preso, ele escreve para Timóteo como um filho amado espiritual. E ele vai então encorajar Timóteo, porque havia muitas pessoas e muitos discípulos que estavam fugindo, abandonando com medo de ser preso, ser morto também, como Paulo. Então Paulo demonstra uma extrema coragem, nos exorta a perseverar com a vida pelo Evangelho, pela sã doutrina, e não desviar da sã doutrina em fábulas, que era muito comum e ainda hoje é, em Halloween, etc., em hinduísmo, macumba, candomblé e outras falsas religiões. Então Paulo diz, guarda o depósito do quê? Da sã doutrina, do evangelho que ele ensinou, com coragem, Timóteo. Então ele encoraja no capítulo 1, e ele diz que é no capítulo 2, que é o esteio da fé, a nossa boa confissão, como foi a de Cristo, mesmo diante da cruz. Ele não se curvou a Pilatos e sua cultura greco-romana, pergamaniana, que era adoração do imperador, adoração de Diana, dos Efésios, prostituição e carnaval, e Dionísio a bebida, os vícios, e Zeus, o Estado absoluto, totalitário. Nenhum desses deuses do paganismo de Zeus em Pérgamo, Paulo se curvou, assim como Cristo não se curvou. E diante de Pilatos deu a boa confissão, ele fala no capítulo 2. No capítulo 3, ele fala da inspiração da Escritura, de toda a Escritura. Aqui ele estava falando da inspiração do Antigo Testamento, do cano, que já existia, aqueles livros, 39 livros que os judeus já tinham formado como seu cano sagrado, que demonstravam e apontavam pela lei para Jesus, o sacrifício do Cordeiro da Páscoa que Jesus cumpriu como Messias, e a vinda do grande profeta como Moisés, que daria uma nova lei, a lei do amor. Então, no verso 4, ele exorta a Timóteo que pregue a sã doutrina. E porque nesses tempos do paganismo, e hoje estamos voltando ao tempo do paganismo, os homens não suportarão sã doutrina, eles querem conversa fiada, só festa, só banda de rock na igreja preta, negra, né, de boate, carnalidade. Os jovens querem carnalidade, né, e os anciãos querem sossego, então não corrigem os jovens. Então Paulo também exorta Timóteo nessa carta para fugir das paixões dos jovens, não é? Porque o Espírito Santo está em nós e o Espírito Santo não se agrada dessas paixões carnais, porque ele tem o reino dos céus, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, não é carnaval.
Então a gente tem que viver a vida com sabedoria, com a sã doutrina, tem conselho bom para todas as épocas e idades da nossa vida. Nós não precisamos seguir a Satanás, como algumas pessoas, e ele falou também sobre, não sei se nessa carta ele fala também sobre as viúvas, que querem só bailar, 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 beber, 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 e não querem servir e suplicar a Deus, ao Senhor, se preparar para a vida eterna. E falar em vida eterna, nessa carta, Paulo fala a Timóteo que tem uma coroa para nós recebermos diante de Cristo. E que nós não devemos preocupar com a morte. A morte é dolorosa, é traumática, mas Deus nos suporta na hora da provação, da execução. E nós passamos logo para Cristo. E lá nós vamos comparecer perfeitos diante dele, com o auxílio do Espírito Santo, da iluminação na sua palavra que nos corrige, que nos forma, perfeito como Cristo, para receber os nossos galardões, nossa roupa de linho resplandecente, nossa coroa da glória, coroa da justiça, como ele diz, por ele estar sendo executado injustamente aqui na terra pelo governo de Satanás e seus deuses pagãos, pergamanianos. Então Nero estava enlouquecido e a perseguição estava muito grande na igreja, quando Paulo escreveu essa carta de exortação, de animação a Timóteo, para que ele reavive o dom, reavive o poder do Espírito Santo, para resistir nesse tempo e não negar a Cristo, pois se nós negarmos, Cristo nos negará também. Então o cristianismo é uma confissão, é uma boa confissão. O cristianismo não é boas obras, não, é uma boa confissão. Se tivermos tempo para fazer boas obras e Deus prover, nós faremos. Mas o cristianismo é uma boa confissão, mesmo diante da espada do decapitador romano, pagão ou da cruz. Ele sempre é a nossa boa confissão e esperança de que a nossa alma sobreviverá à morte, à passagem para o reino de Deus, e nós viveremos eternamente, nos encontraremos com todos os cristãos no reino de Cristo, em gozo, alegria, felicidade e louvor eterno pela redenção, pela ressurreição do corpo celeste, das primícias, que nós receberemos também no Pentecoste. O Pentecostes da igreja é a colheita do Espírito Santo da fé na paixão, na morte e ressurreição de Cristo. O Espírito Santo colheu Cristo como a primeira primícia. E depois do Pentecostes, todas as nações irão ter primícias para serem colhidas no arrebatamento lá, que Paulo tinha falado à igreja de Tessalônica, capítulo 4, na primeira carta. Paulo tinha falado à igreja de Tessalônica sobre o arrebatamento dos vivos e dos sepultados, na grande Pentecoste da colheita de Deus, que era o trigo, né? A primícia era a cevada, era a primeira colheita, e o trigo e os frutos da terra nós colhemos depois, em 49 dias depois da Páscoa, quando desceu o Espírito Santo. Então Paulo fala sobre a libação, que é o vinho que se aspergia nas carnes sacrificadas dos pagãos para os demônios. Mas agora Paulo diz que o sangue dele está sendo derramado para o sacrifício de louvor, agora não aos demônios, mas a Cristo, sobre todos os pagãos, que também os convertidos que Paulo trouxe para o reino de Deus. Então esta epístola de 2 Timóteo é muito boa e importante, porque nos conforta na hora que nós tivermos que morrer, né? Na hora que nós tivermos que passar e deixar esse mundo. Então ela dá muito encorajamento, ela diz, olha, fica feliz quando a gente terminar a carreira aqui na terra do Evangelho, quando a gente terminar de cumprir as obras de Deus, servir a Deus e louvar a Deus para receber o nosso galardão no céu, entrar na Jerusalém Celeste, encontrar os irmãos que já foram e nos alegrarmos eternamente com Cristo. Não se impressione com a carranca da morte, como diz o pastor HDL. Não se impressione com isso, porque essa carranca nós nem veremos, Jesus diz, nós veremos anjos que virão nos buscar. Então é uma carta muito encorajadora para evitar a covardia, porque os covardes não entraram no reino do céu. Então nós temos que buscar esta carta, os conselhos, essa palavra, para nos encorajar e nos preparar todos os cristãos para esse dia que uma hora chegará. Então o primeiro capítulo, Timóteo recebe de Paulo as instruções segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Tudo isso nós fazemos e acreditamos na vida que está em Cristo Jesus, a fonte, o nosso Pai, Deus Pai de Cristo Jesus, Senhor nosso.
esse Deus Pai não é só Pai de Jesus Cristo, é nosso Pai, e Cristo é nosso Pai também. Então, o amor que nós devemos ter, em primeiro lugar, que Deus, o Espírito Santo, nos ama, e nós devemos viver nesse Pai que nos ama e nos amará, e que veio para nós para sempre. Não como no Antigo Testamento, que ele vinha em Sansão, matava os inimigos, aí o Espírito Santo se recolhia, Sansão cortava o cabelo, ficava sem o Espírito Santo. Não, agora o Espírito Santo está conosco para sempre, com Jesus. Então ele fala novamente na consciência pura. O que é consciência pura? É o nosso exame interior. Será que nós estamos servindo o Evangelho com fidelidade, com honestidade, com pureza, ou com interesse financeiro, interesse de vanglória, interesse de contenda? Não, é com... E Paulo fala das lágrimas com que Timóteo chorava quando via Paulo preso, né? E trazia então a fé não fingida. Timóteo tinha sido liberto da primeira prisão com Paulo também. E a sua avó e a sua mãe é que ensinaram as primeiras letras sagradas, porque ele era filho de pagão, mas ele era filho de mãe judia. Então Paulo exorta, olha, o Espírito Santo é de fortaleza, de amor e de moderação. E não se envergonhem do testemunho de Cristo, da boa confissão, mesmo na aflição do Evangelho, na perseguição dos pagãos. E Deus tem poder para nos fortalecer. E nos chamou para uma santa vocação, segundo as boas obras, a graça que foi em Cristo antes de todos os tempos. E esse amor de Deus é antes de todos os tempos. Então, se Deus nos amou no plano da salvação antes de todos os tempos, imagina depois que Ele nos criou. Agora é que Ele nos ama mesmo. E mais ainda, quando Ele mandou o Filho nos redimir. Então, agora é que esse amor de Deus ainda aumentou mais por nós. E Paulo tinha sido constituído pregador, apóstolo todo gentil, verso 11, por cuja causa ele estava padecendo. Por quê? Porque o Império Romano, pagão, como o de hoje, eles, como comunistas, como os budistas, como islamistas, eles querem o Satanás lá, o anticristo, com o governante dele, para ganhar dinheiro, fazer estrada, vender mercadoria nos barcos, exportar, né? Ter economia, moeda forte para ter orgia, bebedice e orgulho dos governos pagãos. Mas Paulo estava padecendo, por quê? Porque o diabo sabia que o cristianismo estava vindo dominar o mundo e não queria perder o mundo para Cristo. Então Paulo diz, mas não tem medo da morte, não tem medo da execução, não tem medo da prisão dos pagãos. Guarda o bom depósito, a sã doutrina, não corrompe com outros deuses. Então, todos abandonaram da Ásia, abandonaram Figelo e Hermógenes, abandonaram Paulo na prisão, tiveram medo de morrer. Disse, não, vamos fazer um acordo aqui com Satanás para a gente não morrer. E aí Paulo agradece a Onesíforo. Onesíforo foi fiel, se recreou nas cadeias, na prisão de Paulo. Dizem que ninguém chegava a visitar na prisão Mamotina, mas eu acho que isso aí não está de acordo com essa epístola, porque Onesíforo procurou, achou Paulo na prisão Mamotina, confortou, ajudou também, lembrou a ajuda de Éfeso. Então Paulo é muito grato, aí você mostra o socorro de Deus, mesmo nessa hora final, Deus traz pessoas para nos ajudar, para nos confortar. Né? Então, as aflições que Paulo falou, capítulo 2, e ele compara então a nossa carreira, a nossa vocação santa, com o do negócio da vida, um soldado. No verso 4 ele diz, o soldado não procura fazer negócio, comércio, enquanto está na guerra, não, mas ele agrada ao general. Então ele diz que será coroado se ele militar, se ele lutar na carreira honestamente. Também como agricultor, a paciência, verso 6 do capítulo 2, que espera gozar os frutos, também assim a nossa vocação, a nossa carreira. E também ele compara ainda mais com os fiéis. Lá na frente vai ter mais uma comparação. Então ele diz aqui no verso 13, se formos infiéis, Deus permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Mas se nós negarmos a Deus, o nome de Cristo, a nossa confissão, Deus nos negará. Então olha aí o cuidado, o perigo de você, como é importante a nossa boa confissão. Se é o islamismo que quer nos matar, assim, nega Jesus, não nego não, prefiro morrer, pegar minha coroa logo, porque Deus é que sabe, mas negar não. Então procura apresentar a Deus sempre aprovado com a tua
boa confissão como obreiro que não tem se vergonha e manejar bem a palavra da verdade. Então estudar, né? Evitar conversa fiada, profana, contenda, porque isso só produz briga, impiedade, né? E essas palavras roem como uma gangrena, verso 17, do capítulo 2. E Himeneu e Fileto eram contendores, eles ficavam com contenda, né? E aí se desvia da verdade. Aí termina não crendo mais na ressurreição, perverte a fé e vai para o mundo, né? E vai cair nas armadilhas de Satanás. Fica pior a situação. Então o fundamento de Deus fica firme, tendo o selo. Aqueles que conhecem que são seus, o Senhor Deus conhece. Profira o nome de Cristo e a parte da iniquidade. Então a gente tem que confessar não só com a boca, mas com as atitudes, né? Com a moral e a ética. A diferença de ética para moral é que ética é a teoria e moral é a prática. Ora, então a gente está aqui a outra comparação. Paulo nos compara a vasos de ouro e de prata, mas se nós perdemos a nossa confissão, corrompemos a nossa doutrina, nós vamos servir para vasos de pau e de barro, de desonra. Qual é o verbo de desonra? É que não tinha banheiro. Então muitos vasos eram usados como um banheiro. Então aqui que Paulo está falando sobre, comparando aqueles que abandonam o evangelho, corrompem o evangelho, como vaso para banheiro. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com o coração puro, invoca o Senhor. Então a gente tem que ficar com o coração perto de Deus, o amor de Cristo. Então para que nós estamos pregando? Não precisa pregar. Você só precisa ficar perto do amor de Deus e crer nesse amor de Deus que está em você, o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo, quando lhe criou, aumentou mais 30%, e quando lhe redimiu com Cristo na cruz, o seu sangue, ele aumentou mais 30%. Então você já tem o amor de Deus desde quando você não existia, que aumentou 60% ainda. E instruindo aos que resistem, que não querem crer, que querem contender na igreja, na família. Então, instruir a eles, advertir, né? Para saírem do laço do diabo. Que essas contendas, verso 26, no capítulo 2, são os laços do diabo. Para quê? Para fazer que você vá cair no lago de fogo que nem ele, que não tem mais salvação. Mas se guardar essa doutrina, a boa confissão, nós vamos chegar não no lago de fogo, mas no altar de Deus, na glória de Deus, na Jerusalém celeste. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobreviverão tempos trabalhosos. Capítulo 3, Paulo mostra. Nos últimos dias, geralmente, os pastores, as pessoas pensam que esse último dia é os tempos hoje que nós estamos vivendo. Não, os últimos dias para Paulo era a plenitude dos tempos, era já naquela época, são os 2 últimos milênios que nós estamos vivendo. Esses 2 últimos 2.000 anos, o povo vai ser igual como era antes. E aqui tem vícios, eu acho que tem uns 24 vícios. Eles amantes de si mesmo, avarento, amantes de dinheiro, presunçosos, orgulhosos, blasfemos a Deus, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, não tem reconciliação, contendedores, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo de prazer do que amigo de Deus, de futebol, de carnaval, de praia, em vez de culto, adoração e louvor a Deus, com aparência de que são bons, que são justos, né? O que tem? Você também, com aquela aparência de piedade, mas nega a eficácia dessa piedade, desse amor. E Paulo diz assim, afaste dessa gente, não anda com essa gente não, que essa gente vai te corromper também. E ainda introduz em casas de mulheres, né, tolas, que não entendem a palavra de Deus, e tiram dinheiro dessas mulheres e exploram as casas, como faziam alguns judeus da circuncisão. E as mulheres cheias de pecado, levadas por paixão, concupiscência, que elas tentam aprender, falar muito e não aprendem nada, e não sabem nada e não conhecem a verdade. Como elas, foi James e Jambres que resistiram a Moisés, querendo tomar o lugar de Moisés, querendo se engrandecer, se empoderar, como eles dizem hoje, mas sendo corrupto de entendimento e réprobo quanto à fé. Mas Deus diz assim, elas não vão adiante, porque será manifesta a sua loucura. Como nós tivemos uma presidenta aí que saiu aí, cheia de coisa louca que ela estava fazendo, como também foi o daqueles, a loucura daqueles. Então as pessoas pensam que o caminho deles está certo, mas não olham a palavra de Deus, o caminho está errado, e de repente a loucura deles se manifesta. O demônio se manifesta
na ação na vida dessas pessoas. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições que eu sofri na Antioquia, em Icônio e em Listra. Listra foi onde morava Timóteo e foi evangelizado por Paulo com sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que ensinaram a ele. Olha que bênção que é a mãe e a avó ensinar aos netos e aos filhos a palavra, a sã doutrina e transmitir para a vida dos filhos, não se perder no lago de fogo, nem dos netos, não ser em vão a criação dos filhos, né? Então, sofrer as perseguições e o Senhor nos livra, deu até Onesífero para consolar. E também diz que todos que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Por quê? Porque o mundo pagão, né, essa China comunista, aí, com a Índia hinduísta, com o Oriente Islâmico da Turquia, que vai ser o anticristo, que já está aí dominando o Mediterrâneo e ameaçando Israel e matando os inimigos lá no norte, né? Mais de 100 combatendo, jogando bomba. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, aquele que não quer, como Cristo, pregar o amor, a paz, a concórdia, a sabedoria, a salvação de Deus, tem só para oferecer bomba ao mundo, mentira, roubo, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Aqui, capítulo 4, nós estamos, né? Permanecer no que aprendeste, que foste inteirado, sabendo que tens aprendido. Desde criança, ensinar as crianças a sagrada letra, a escritura, para ser sábio para a salvação. Porque a salvação, diz já o Bispo Macedo, ele diz coisas boas também. Ele disse que a salvação é o maior milagre de todos. E é mesmo. Porque você escapar de todo esse mundo pagão, satânico, e sua alma ir para o céu, é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer isso. E mais, os anjos vir, levar sua alma lá para o céu, entrar na portinha do céu. Isso é o maior milagre de todos. Não tem milagre igual a esse. E toda a escritura é divinamente inspirada. E essa salvação vem por quê? Porque Deus inspirou essa escritura para ensinar, para corrigir, para redarguir. Eu não sei o que é redarguir, mas deve ser corrigir os argumentos errados, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído, para toda a obra de Deus permanecer diante de Deus no tribunal de Cristo. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e receber o galardão, não para ser condenado, mas para receber o brilho da nossa alma. Cada um vai ter um brilho maior ou menor, de acordo com como viveu a fé e a confissão. Conjunte, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há julgar os vivos e os mortos na sua vinda, no seu reino, que pregue a palavra. Então, a pregação, verso 2, capítulo 4. A tempo, fora de tempo, retárguas. Eu não sei, retárguas é aquele mesmo, redárguas, né? Repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, paciência, toda a doutrina. É cuidar da doutrina. A sã doutrina está sendo corrompida de tudo que é jeito. Existe um puxadinho para cá, um puxadinho para lá, daqui a pouco estão fazendo piada da palavra de Deus. Mas tendo comichão de ouvidos, o povo vai amontoar doutor, pregador, de tudo que é coisa, concupiscência e paixão, e vão se desviar da verdade, voltando às fábulas, lenda, fantasias, televisão, Netflix, né? O dia todo, celular, joguinho. Mas tu, Paulo, Timóteo, prega, ser sóbrio, ser verdadeiro. Então, por exemplo, eu tinha muita gibi, muito super-herói da Marvel, Super-Homem, Batman. Isso aí tem que afastar das crianças, dos meninos, porque isso aí é um início, um alimento para os deuses pagãos, o politeísmo do comércio das crianças, dos infantes. Devemos fugir disso aí. Como tem apresentadores aí que criam músicas para atrair as paixões carnais da juventude, ficam ricos, ganham muito dinheiro, mas cai de avião de repente, cai do sótão da casa, ninguém sabe por quê. Mas vai ver a vida deles. Não era tentando jovens, crianças, para as paixões carnais, com música, com conjunto, com banda, etc. Então Deus não se agrada disso. Ser sóbrio, sofre as aflições, cumpre o teu ministério de obra de evangelista. Então o pastor tem que evangelizar, porque Timóteo era um pastor, era um presbítero, um bispo. Porque aí Paulo fala no verso 6, eu já estou sendo oferecido para a aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próximo. Ele vai dizer para Timóteo até vir antes do inverno, porque talvez o imperador já ia executá-lo antes do inverno. Aí Paulo diz, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, aposentei desse mundo e agora vou trabalhar na glória. Desde agora a coroa da justiça, que é uma coroa de ouro que eu já vi na cabeça de Pedro lá no céu,
está guardado, e qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam sua vida. Então nós também receberemos essa coroa da justiça. É uma glória, isso dá uma alegria muito grande a gente no final da carreira, do evangelista, do pregador, do pastor, do bispo. O cara procura vir ter depressa comigo, porque Demas me desamparou, eu mando um presente seco. Então ele foi lá para, sei lá, Camboriú, foi lá para as praias, né? Curtiu o verão, né? Fitness, beber cerveja e não quis saber mais do evangelho. Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas, que é o evangelista, está comigo. Toma Marcos e traz contigo. Marcos tinha brigado com Paulo, mas Paulo chama de volta, reconciliou com ele. Ele é útil para o ministério. Também enviou Tíquico a Éfeso, no capítulo, verso 13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Pergaminho era couro de cabra que escrevia. Alexandre Latueiro causou muito mal, mais um Alexandre, né, que fazia lá calhas e rufos. E Paulo faz uma imprecação: o Senhor lhe pague segundo as suas obras más, né? Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras, sã doutrina. Então Alexandre deve ter dito, já morreu, já teve a ressurreição, não vai ter mais nada disso, eu vou fazer minhas caras, vender e tomar uma cerveja. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, estavam com medo de serem executados e presos, como Paulo seria. Mas isso não seja imputado. Para a covardia desse, Paulo pediu perdão de Deus, mas o Senhor assistiu e me fortaleceu, porque Deus compensou. E foi cumprida a pregação a todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão. Então Paulo, na sua primeira defesa, ele escapou, mas nessa ele não ia escapar mais. E o Senhor me livrará de toda má obra e guarda-me para o seu reino celeste, a quem seja glória para tudo sempre. Amém. Então agora ele já estava esperando o reino celeste, ele não queria mais nem viver mais, ele sabia que não iria mais continuar a carreira aqui. Então ele diz, saúde a Prisca, a Acra, a casa de Onesífero, o Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto, procura vir antes do inverno, Eubule, Prudente, Lino e Cláudio, todos que os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, assinatura de Paulo, a graça seja convosco. Amém. Então aqui é que eu acho que nessa prisão me meti, apesar dela ser ruim, ser num buraco, mas ela permitia visitas, inclusive que fizesse carta e mandasse ainda para as pessoas, como foi a segunda carta de Timóteo. Deus abençoe. Se eu não aceitou Jesus, aceite-o agora, para você também ter essa coroa da justiça, cumprir a sua carreira com Cristo aqui nesse mundo. Se você não está afastado, volte, aceite o perdão. Paulo intercedeu até aqueles que tiveram medo da morte e execução e o abandonaram. Cristo é fiel, mesmo a gente não sendo fiel, mas nunca nega a sua confissão em Jesus, porque essa confissão também Deus negará, se nós negarmos a nossa confissão. Essa foi o estudo na epístola de Paulo a Timóteo, segunda carta. Shalom Hashem. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vos dê, conserve a salvação e a boa confissão em Cristo. Amém.